Dando prosseguimento aqui, a respeito do elemento sensor e do elemento de condicionamento de sinal, normalmente necessários em um circuito de controle digital, julgue o item subsequente. Um amplificador de instrumentação ou amplificador instrumental possui alta rejeição em modo comum. O que é rejeição em modo comum? É a primeira coisa que nós devemos nos perguntar, que é o nosso famoso CMRR. Então aqui nós temos o nosso amplificador operacional. Aqui nós temos a porta não inversora, a porta inversora. E eu queria perguntar a vocês o que é que acontece se eu colocar 0 volts aqui e 0 volts aqui. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que a fórmula nos diz que em malha aberta nós temos um ganho A, é um ganho muito grande para o amplificador ideal, um ganho infinito, vezes V+, que é a tensão que está aqui, menos V-, menos V-, certo? E essa daqui deveria ser a saída VO do meu amplificador operacional. No entanto, existe algumas imperfeições que nós devemos acrescentar aqui. E uma dessas imperfeições é o nosso offset, que devido às características de construção do nosso amplificador operacional, nós temos esse erro aqui, tá? Então, se eu colocar 0 e 0 e não ajustar o meu offset, eu vou ter uma tensão diferente do que eu queria, que era 0 aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo excelente, falando sobre o que é CMRR e o ganho em modo comum. É um vídeo do GV Ensino, tá? E eu sugiro que vocês assistam. No entanto, eu vou dar uma breve revisada sobre isso. Então, vamos supor agora que esse amplificador seja o 741, que é um amplificador muito usado aí, certo? E o ganho dele, segundo o datasheet, é de 200 mil. Então, vamos entender esse A aqui como 200 mil. Então, vamos supor que nós já regulamos a nossa tensão de offset. Tá? Existem várias formas de regular, através de balanceamento e através de dois terminais que tem com a resistência. Tá? E vamos supor que nós regulamos e a nossa tensão de offset ela é 0. Então, até aqui tudo bem. Tá? Nós não temos... deveríamos ter 0 na saída. Só que agora nós vamos trocar, mesmo regulando a tensão de offset, já regulei, ela está aí 0, tranquilo. Nós vamos trocar o 0 volts por aqui 4 e aqui 2, por exemplo. Eu vou colocar 4 e 4, que fica mais interessante. Então você deve pensar que com a nossa tensão de offset regulada, a nossa saída deveria ser 0, só que ela não é, justamente devido ao CMRR. Ou melhor, justamente devido a uma imperfeição no amplificador, que nós não gostaríamos que tivesse, que é medida através do CMRR. Então vamos supor que na prática você coloca 4 volts e 4 volts e você tenha 100 microvolts na saída, o que não tem nada a ver com o nosso offset. Agora vamos pegar e ao invés de colocar 4 e 4, vamos colocar 8 e 8. E você vai perceber que ao invés de sair 100 microvolts, vai sair uma tensão maior. Uma tensão maior aqui, tá? Isso devido a uma imperfeição chamada de ganho em modo comum, que o nosso amplificador operacional tem. Esse daqui é o nosso ganho diferencial, tá? No entanto,
temos o ganho do offset também, que já foi zerado. E nós temos também o ganho em modo comum. Então nós vamos somar o nosso VO aqui, tá? O nosso ganho, que eu vou chamar de ANC em modo comum, e ele vai ser vezes o meu V+, menos mais o meu V-, dividido por 2. É como se fosse uma média nas entradas. Então, quando eu tenho 4 e 4 dividido por 2, 4 mais 4 vai dar 8, dividido por 2, 4. Então, quando eu tenho 4, eu tenho 100 micro. Agora, se eu tiver 8 e 8 vai dar 16. Dividido por 2 vai dar 8. Tá? Então, a gente pode fazer uma regra de 3. Tá? Então, se quando eu tenho 4 eu tenho 100, né, 8 vai ser quanto? E assim vai. Quanto maior aqui, pode ser valores diferentes também. Tá? Por exemplo, se eu tiver... Coloquei 4 e 4, né? Se eu tiver 6 e 2, então eu vou ter na minha saída também 100 microvolts devido o meu ganho em modo comum, certo? E esse ganho em modo comum multiplicado pela média das tensões que eu tenho aqui dividido por 2 vai ser justamente o erro da minha saída aqui, certo? Então eu vou somar isso daqui com isso daqui, certo? Agora, o que é o nosso CMRR, né? Ele é a razão da rejeição em modo comum. Que razão? É a razão entre esse A dividido por esse daqui. Ó. Então é esse A dividido por A em modo comum, certo? Isso daqui vai ser igual ao meu CMRR. Perceba que quanto maior o meu ganho em modo comum, menor o meu CMRR. Né? E quanto maior o meu ganho, maior também o meu CMRR. Tá? Fixando isso daqui. Ao mesmo passo que se eu fixar isso daqui, quanto menor o meu CMRR, quanto menor o meu ganho em modo comum, maior o meu CMR e assim vai, certo? Então, o que nós queremos é amplificadores com CMRR altos, porque isso vai fazer com que não interfira na nossa saída. Então, o que é que acontece? Quando nós fazemos medidas pequenas, como por exemplo um amplificador das batidas do coração ou coisas desse tipo, tá? A gente tem níveis de tensão aí que a gente tem que ser bem precisos, né? Então, para esse tipo de coisa, nós usamos o amplificador de instrumentação ou amplificador instrumental, tá? Então, amplificador de instrumentação é uma configuração de amplificadores operacionais de forma com que o meu CMRR ele seja alto, certo? Ou seja, alta relação de rejeição em modo comum, CMRR alto. A minha impedância de entrada ela seja alta, que é importante que eu tenha impedância de entrada alta e a impedância de saída baixa. Imagine que aqui seja as batidas do coração, tá? Sempre tem uma resistênciazinha nos fios, então a minha impedância de entrada do amplificador ela tem que ser bastante alta para que eu consiga captar bem esse sinal, certo? Então o amplificador de instrumentação foi feito justamente para isso daí. Então, como é que seria o meu amplificador de instrumentação? Meu amplificador de instrumentação eu tenho aqui um amplificador operacional, certo? Eu tenho ele nessa condição aqui, que seria o meu amplificador de diferenças, né, com a alimentação negativa aqui. Deixa eu logo pegar ele aqui que eu acho que fica melhor. Amplificador de instrumentação. Inclusive ele já tem um chip único, né?
um chip único aí que a gente pode usar. Mas ele é basicamente isso daqui. Então, como eu estava falando, né? Ele é um amplificador de diferenças aqui, com a minha realimentação negativa. E nessa minha realimentação negativa eu tenho os meus mais dois amplificadores aqui operacionais nessa configuração. Então esse daqui é o meu amplificador de instrumentação, certo? Então a resposta é sim, né? Deixa eu ver qual é a pergunta mesmo. Um amplificador de instrumentação possui alta relação de rejeição em modo comum. Essas perguntas sempre confundem a gente. Então aqui eu não sei o que foi que eu fiz. Eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se consigo tirar isso daqui. Ver a questão aqui, responder a questão. Realmente não sei porquê. Mas é isso, né? Como nós estamos vendo no comentários aqui, é um amplificador diferencial, um amplificador de instrumentação, né? Um amplificador diferencial com alta impedância de entrada e um alto CMRR, né? Então você encontra esse tipo de amplificador como um estágio de entrada de instrumentação de medição como osciloscópios, né? Para medir pequenos sinais. Um amplificador de instrumentação tem um ganho grande também, tá? Um alto CMRR e offset de entrada baixo, baixa deriva drift, que a gente pode ver depois, né? De temperatura e impedância de entrada alta. Então é exatamente isso daí. Então só para finalizar aqui, um CMRR de 70 decibéis, abaixo de 70 decibéis é péssimo, tá? Na prática, tá? Então é medido em decibéis, né? E eles têm que ser aí acima de 70 decibéis, ou seja, esse número aqui tem que ser maior do que esses aqui, maior do que esse daqui, em decibel 70 vezes. Ou 70 decibéis, tem que ter uma relação de 70 decibéis aí, para ser um ganho legal. Mas se você quiser saber 70 decibéis para normal, só é você calcular, né? E esse cálculo é algo de 3.000 vezes aí maior. No caso aqui 20 dBs, 10 vezes maior. Acho que 40 dBs 20 vezes maior, assim vai. Tem que fazer os cálculos, realmente de cabeça não dá. Uma coisa interessante também para vocês é saber sobre o offset, caso vocês não saibam, com essa mesma pessoa aqui. Offset é um canal muito bom do GV Ensino. Então vejam esse vídeo aqui, ó, 21 tensão de offset nos amplificadores operacionais. Muito bom mesmo. Tá, então aqui eu vou resolvendo as questões e passando para vocês aonde estudar, tá? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Vamos tentar fazer mais uma questão. Prosseguindo aqui, considerando-se as características da família TTL, transistor lógico, julgue o item seguir. O fator de carga, esse fator de carga aqui, ele é o fan-out, famoso fan-out, bastante importante, viu? De uma porta lógica representa a quantidade máxima de saídas que é possível ligar a uma entrada. É ao contrário isso aqui, né? Na verdade representa o número de entradas, né? Eu vou deixar aqui um vídeo da família TTL, das características da TTL e da CMOS, importantes pra gente aqui. Não precisa decorar tudo não, tá? Que é muita coisa e seria até inviável, impossível não, mas inviável, tá? Então essa daqui tá errada. Eu vou deixar esse vídeo aqui, TTL CMOS família lógica, as principais características do Eletrolab, tá? Então é importante a gente entender isso daqui primeiro. E depois a gente vem no vídeo de fan-out, que eu acho que ele já diz aqui nesse vídeo também. Vou verificar e deixar tudo mastigado aí para vocês. Sim, nesse vídeo aqui ele explica tudo, inclusive sobre o fan-out, tá? Então, esse vídeo aqui é excelente para vocês. Vamos para a próxima questão.
Nós temos esse vídeo aqui que vai direto a Fanout, tá? Vai direto a Fanout, antes de ir para a próxima questão. E eu vou deixar o nosso amigo aí, acho que Rodolfo, né, da Eletrônica Fácil, explicar pra gente isso daí. Porque essa questão, ela é bastante... Olha só, o fator de carga, não se esqueça, o fator de carga é o Fanout de uma porta lógica. Ela representa a quantidade máxima de saídas que é possível ligar uma entrada. É bastante confuso. Isso daqui talvez possa ser bastante confuso para você que está, né, aprendendo agora, tá? Então vamos dar uma olhada nisso daqui. O número de uma parte bem básica de circuitos lógicos digitais, tá bom? Ele tem uma parte bem bacana que define tudo e mais um pouco sobre o fan-in e fan-out, ok? E de forma simplificada e super qualificada, ele diz o seguinte, que o fan-out é basicamente o número de portas lógicas que a gente pode pegar suas entradas e conectar a uma saída de uma outra porta lógica. Tá, Rodolfo? Simplifica isso para mim. Gente, isso quer dizer o seguinte, se essa porta lógica digital, nesse caso a porta NAND, né, não E, ela consegue fornecer, por exemplo, 10 mA de corrente na sua saída, em nível alto. Esses 10 mA, eles vão ter que ser suficientes para ativar as entradas das outras portas lógicas que ela está destinando o seu sinal elétrico digital, tá bom? Então, por exemplo, se ela consegue fornecer 10 mA de corrente em nível alto na sua saída e as portas lógicas que estão recebendo o sinal dela consomem 1 mili para poder entender que esse sinal realmente chegou ali com sucesso, quantas portas a gente poderia conectar nessa saída dessa porta lógica não E? Se cada uma consome 1 mili e ela consegue fornecer no máximo 10, quer dizer que eu poderia conectar essa saída em 10 entradas de 10 portas lógicas diferentes. Perfeito? Quando a gente fala de fan-out, a gente está falando exatamente sobre isso, tá bom? Imagine que a corrente dessa porta NAND, tá bom? A corrente de saída dessa porta NAND é de 400 microampere, ou seja, ela só consegue enviar 400 microampere quando ela está enviando o sinal em nível alto na sua saída, tá? E esse sinal ele vai ser destinado... Eu acho que aí ele começa a